dia, já é boa tarde, na realidade, acaba de dar meio-dia. Mais uma vez estamos aqui para fazer um bom bate-papo, dessa vez com o professor Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo, professor na USP, professor na FGV, um grande conhecedor do agro como um todo, não da agricultura simplesmente, mas do agro e de todos os seus efeitos na indústria, no comércio, nos supermercados, na vida da gente. E ele vai falar para a gente sobre a força da agricultura no Brasil e até onde essa força do agro, da agricultura que puxa junto uma indústria, pode modificar as nossas cidades, especialmente depois da pandemia. Eu, em particular, tenho a impressão que a gente poderá, com o passar do tempo, perceber que toda essa eletrônica, toda essa comunicação que a gente tem, nos permitirá viver em lugares mais distantes da sede das empresas que a gente trabalha, e talvez isso crie um novo tipo de êxodo, mas em todo caso não vou deixar para o professor Marcos Fava falar mais sobre isso. Boa tarde já agora, professor, a palavra é toda sua. Boa tarde, Diogo, é um prazer estar interagindo aí com você e com a tua audiência para a gente tentar sair daqui melhores do que entramos, com as opiniões de todas as pessoas. Muito bom, nós certamente vamos sair melhor informados, com mais conhecimento e com mais otimismo, tenho convicção disso aí. Marcos, permite chamar de Marcos, só para ficar mais fácil a nossa conversa. Realmente é possível que essa evolução da agricultura, dizem que ela vai, que a gente quando sair da pandemia, ela talvez esteja perto de 30% do PIB brasileiro, talvez até um pouco mais. É possível que ela passe a comandar o Brasil mesmo e comandar o destino das cidades? Ô, Diogo, bom, antes de mais nada, parabenizar você por essa iniciativa, né, o conhecimento todo que você tem levado às pessoas, isso ajuda na nossa educação, né? O agro é um ponto importante aí para as pessoas, muitos que estão nos ouvindo não são exatamente do setor, então é importante pontuar algumas diferenças, né? Você tem o que é agricultura e o que é o agronegócio. Tem algumas diferenças importantes que eu queria dizer. O que é agricultura é aquilo que é feito na fazenda. Então, a produção de boi, a produção de frango, a produção de laranja, de cana, de soja, isso é agricultura. O agro envolve também o setor que a gente chama do antes da porteira, ou seja, todas as empresas que vendem produtos químicos, que vendem fertilizantes, que vendem sementes, que vendem máquinas, que vendem curral, que vendem tecnologia. Então, esse é o chamado do antes da porteira, e depois você tem o pós-porteira, e esse é longo, né, porque ele vai para o processamento, então, uma usina de cana, uma fábrica de suco de laranja, um frigorífico, né, uma torrefação de café. Esse daí seria o primeiro estágio. Daí você vai para mais um estágio, que são as indústrias de alimentos, que têm as suas marcas, que nós conhecemos, empresas como a Danone, tudo isso daí. Aí você chega no canal de distribuição, que são os varejões, os supermercados, até chegar no consumidor final, ou os restaurantes, até chegar no consumidor final. Então, dependendo do recorte que você der, o agro fica muito maior ou menor. Teoricamente, uma cervejaria faz parte do agronegócio, porque se você olhar todos os insumos usados, eles são insumos que vêm da fazenda. Então, dependendo do recorte que você dá, ele representa 35%, 40% do PIB brasileiro. A agricultura é ao redor de 8%, 7%, 8%, mas quando você junta esses outros setores, dependendo de quem você abraçar, ele aumenta um pouco. Por exemplo, calçado, né? Calçado, eu vou colocar, é borracha, é couro, né? Vem então da agricultura. Eu posso colocar o setor calçadista também dentro do agro. Então, enfim, essa é a condição aí que nós temos. Mas, voltando à tua pergunta, é o setor mais importante da economia brasileira, tem tido um desempenho exportador sensacional, depois podemos falar disso, deve ter, acho que um número como 1/3 até uns 40% do PIB, não está errando quem falar isso, e mais ou menos 1/3 a 40% do emprego do Brasil também não está errando. Ele é o setor com a maior possibilidade de crescimento dentro da economia brasileira, porque nós temos recursos que são importantes para o planeta, principalmente onde você tem muita gente que está indo do campo para a cidade, que é na Ásia,
principalmente, e também na África, que tem recursos naturais, mas faltam recursos administrativos, políticos e outros, que demandarão muito da produção brasileira. Então, a nossa perspectiva de crescimento, Diogo, é muito boa para os próximos anos. E mais ou menos, então, para vocês guardarem, pode considerar 1/3 do PIB, 1/3 do emprego, está dentro da estatística aí. Faz sentido, então, naquela comentário que cada vez se faz mais, que a gente encontrar nossas vocações, nossas especializações, inclusive os países têm que encontrar suas vocações também, que a gente tivesse menos preocupação com uma indústria, não que desprezasse, não é isso, mas menos preocupação com uma indústria eletrônica, talvez com uma indústria metalúrgica, automobilística, e talvez muito mais com a indústria pós e pré-agro. Por exemplo, o papel e celulose me parece que está muito associado ao agro, né? Eu conversava com o Horácio Piva aqui na semana retrasada, também com a mesma impressão de que tudo caminharia um pouco mais para o pré- e pós-agro. Faz sentido a gente pensar que essa deveria ser a grande vocação do Brasil e verticalizar, talvez? Legal, aí só nessa sua pergunta já dá para esgotar o horário que nós falamos, né? Papel e celulose é do agro também, para as pessoas que não sabem, vem do processamento de eucalipto, né? Essas plantações que você vê aqui em São Paulo, bastante no Espírito Santo, né? Você processa e gera a celulose, a pasta de celulose, e daí vai fazer o papel. Então, ele também está integrado aí no agro. O Brasil não precisa deixar de lado outros setores, porque aí seria uma postura excludente, falar, então nós não vamos ter indústria automobilística, não vamos ter indústria do turismo, indústria de computadores. Todos os setores têm que fazer a sua tentativa e receber por parte do governo todo o apoio necessário para que ele tente se desenvolver. Agora, onde para nós é pênalti sem goleiro é o agro, porque aí a gente parte de uma vantagem muito grande em relação a outros países pelo acúmulo de recursos. Então, esse ponto é o mais importante. Como você tem um monte de recursos, que é terra, sol, água, empresário, coordenação de cadeia produtiva, para o Brasil, em pouco tempo, consolidar, eu não diria assumir, porque ele praticamente já é, a posição de fornecedor mundial sustentável de alimentos, é pênalti sem goleiro. Quer dizer, só não fazer uma grande bobagem, não dar um chutão, é rolar a bola e continuar esse desenvolvimento, agregar valor, como você colocou muito bem. Eu acho que nós temos uma agenda ainda bastante forte, Diogo, na questão de produtos ultraprocessados, embalados, com storytelling, né, que o consumidor lá na Alemanha vai ver e vai entender direto a fazenda, como também exportar as tradicionais commodities, que elas têm valor agregado também, mas não são produtos embalados, com marca e tal. Então, eu sou favorável a isso. Fornecedor mundial sustentável de alimentos, atacando todos os mercados, amigo de todos, desde produto altamente elaborado, paçoquinha, embalada, com história, até o milho, a soja, o boi em pé. Ou seja, onde tem mercado, o Brasil tem produto para fornecer com qualidade e sustentabilidade. E essa deve ser a nossa posição principal. Então, não desprezar outros setores, mas a sociedade tem que escolher um para competir no mundo. E essa escolha é natural no Brasil, que é uma escolha nobre, porque você ser fornecedor de comida, na minha opinião, eu prefiro ter soja que bomba atômica, né? Porque eu vivo sem bomba atômica, não vivo sem soja. Então, eu acho que o Brasil tem chance de ter um grande protagonismo no mundo por ser o país que vai colocar comida na mesa das pessoas. Isso aí é respeito, né? Pois é, eu cresci muito ligado sempre à agricultura, foi minha atividade principal a vida inteira, mas eu escutava desde criança que produzir alimento era coisa secundária, que era coisa que ia ficar para trás, que a agricultura ia ficar para trás. Parece que talvez até deu alguma barrigada, mas hoje em dia parece muito claro que, de forma alguma, que a produção de alimento é estratégico, né? Como alguns dizem, precisamos ter um controle muito forte sobre o petróleo, porque é estratégico, e outros respondem, mas o que é mais estratégico que arroz e feijão? Porque sem arroz e feijão, como você falou, não adianta ter bomba atômica sem a soja, e assim por diante. E também eu vi, especialmente de garoto, até meus 20, 30 anos, as cidades do interior sempre muito
pouco estruturadas. Eu tenho sentido de uns tempos para cá, de uns 20, 30 anos para cá, as cidades do interior cada vez melhor estruturadas, mais enriquecidas. Muito provavelmente isso tem a ver com o agro também. E aí que eu lhe pergunto, será que todo esse desenvolvimento do agro vai fazer realmente a gente ter vai fazer ou permitirá que a gente tenha um êxodo invertido das pessoas não voltando para o campo, para a vida no campo, mas para a vida nas cidades menores, uma vida mais ou menos como o mineiro leva, que o mineiro mora em cidades menores, mais da metade dos mineiros mora em cidades menores que 100 mil habitantes, né? E São Paulo é o contrário, né? São Paulo industrial é a cidade onde se centralizou tudo aqui na metrópole. Você acredita que a gente pode ver essa reversão? Olha, Diogo, já está acontecendo, né? Mas basicamente o que eu entendo é que, ainda mais pós-pandemia, eu acho que as grandes cidades, as capitais, elas devem, principalmente as maiores, elas devem estagnar na população que elas têm hoje, e um pouco quem vai emergir são as cidades médias, né? As cidades que, vamos dizer assim, estão com 50, 80 mil habitantes e que começam a receber os investimentos agroindustriais. As muito pequenininhas, eu acho que elas vão ter dificuldade. Então, nós vamos fazer um processo que vai estancar nas grandes, acredito eu, e das pequenas vai para as médias. Deixa eu te dar um exemplo. Fizemos um trabalho em Quirinópolis, e não só, você tem aí hoje, você pode falar 100 cidades que o agro deu uma revolução espetacular. Sabe, Barreiras, Chapecó, Dourados, né? Quem foi há 20 anos para esses lugares e volta, né? Você tem um Guaxupé, é uma mudança brutal, e não só associado a grãos, está associado a diversos produtos. Então, no Brasil todo, Petrolina, você vê o avanço, é impressionante, hotéis de alto padrão, restaurantes internacionais, tal. Então, por que isso? Porque foi para lá uma agricultura pujante e foi para lá uma agroindústria também que ajuda muito. Então, voltando ao exemplo de Quirinópolis, que eu considero a cidade até, de maneira mal educada, era tratada como Criminópolis lá para trás, né? E aí, Quirinópolis, só para dar um exemplo, em 2005, ela recebeu 2 usinas de cana lá, 2 investimentos. E... Só para situar as pessoas que estão nos acompanhando, Quirinópolis, no interior de Goiás, né? Isso, no interior de Goiás. Aí, em 2005, vou dar só um número para vocês, esse é um estudo que nós publicamos internacionalmente, para mostrar como a agroindustrialização gera desenvolvimento e inclusão de pessoas. Então, em Quirinópolis, nós medimos os indicadores da cidade, de arrecadação de impostos, né, número de carros, um monte de coisas, antes das usinas e depois das usinas. Eu vou dar só um número para vocês. Antes das usinas chegarem em Quirinópolis, tinha ao redor de 700 empresas na cidade. 3 ou 4 anos depois das usinas, Diogo, tinha 3.000 empresas. E que empresas são essas? As pessoas estão nos ouvindo. É sorveteria, é hotel, escritório de advocacia, é empresa de design, todo mundo que surgiu porque começou a ter negócios lá naquela região. Então, eu acho que esse Brasil é o Brasil que a gente gostaria de ver, porque não sacrifica tanto, as pessoas não perdem tanto tempo no trânsito, né? Não é essa coisa das grandes metrópoles, mas são cidades funcionais e que dão um padrão de vida interessante para as pessoas e que permite você ir almoçar em casa, quer dizer, aquele padrão de vida do interior, com shopping, com bons restaurantes, com gente interessante para você conversar, que são empresários, executivos, pessoas que emergiram lá, que montaram negócios também. Então, eu acho que esse é o modelo, sabe, que o agro está propiciando para o Brasil e vai propiciar mais ainda, né? Quero só dar meu testemunho antes de entrar com essa pergunta aí. Eu, pela atividade de aviação também, eu tenho viajado muito pelo Brasil e também levando e trazendo aviões dos Estados Unidos para cá, uma coisa que chama atenção, Marcos, a última vez que eu fiz isso foi no ano passado, um avião de autonomia não muito grande, e cruzei do noroeste americano até São Paulo, passando pelas regiões agrícolas de lá, e a gente vê, quando chega nas nossas regiões agrícolas, a impressão que me dá é que nós estamos à frente deles. Nós temos fazendas mais bonitas, mais equilibradas, muito mais arborizadas, com muito mais vegetação nativa. Cidades como Sinop, que é caminho,
É um caso típico. No Tocantins também, agora me escapou, mas tem um monte de cidades por aí que já está vindo crescendo em função da agricultura, sem dúvida. Mas entra essa pergunta da Cecília, que não é talvez a sua especialidade, mas você vive esse problema também, é a questão da segurança. Como é que deveria ser tratada para minimizar a insegurança de quem trabalha e sobrevive do agro? Legal, Diogo. Então, antes de entrar nessa pergunta da Cecília, que é extremamente relevante, eu eu sou professor lá nos Estados Unidos também, na Universidade de Purdue, que é como se fosse um recalque lá deles, né? E também muito tradicional, com uma pessoa que doou a terra e leva o nome dela, como na Luiz de Queiroz, uma coisa muito bacana. E nós vamos para lá todos os anos, e a última vez que eu estive lá, em setembro, outubro, só para você ter uma ideia como nós estamos mais evoluídos do que eles, principalmente no nosso segmento mais elevado, eles são mais na média, né? O produtor americano não tem tanta disparidade como nós temos aqui, eles estão mais na média, mas o nosso segmento mais alto está bem à frente dos americanos. Então, você vê o respeito que eles têm hoje, não só pelo agro brasileiro, termina lá um evento, o cara vem, você fez uma apresentação, ele vem e fala, pô, vocês estão... Impressionante o que o Brasil fez, né? Mas as empresas brasileiras, que estão sendo cada vez mais respeitadas por eles. Hoje, um vende inteligência artificial na agricultura americana, por incrível que pareça, é uma empresa brasileira. Então, o agro não é só a exportação de grãos, de café, nós estamos exportando conhecimento também. Né? Então, é sensacional. Você conversa com o software, e o software gerencia a tua fazenda, chama até Alice, né? É uma pessoa que fala, não vamos aplicar produto agora, uma pessoa, né? É como se fosse uma pessoa. Não vamos aplicar produto agora porque vai chover daqui 4 horas. Quer dizer, cruza todos os dados e você gerencia da tua casa, porque daqui 3, 4 anos, as máquinas todas vão ser autopropelidas, né? Isso aí é uma coisa inexorável. Então, e aí eu quero relacionar com a pergunta da Cecília, né? Porque um dos problemas graves do Brasil, e nos Estados Unidos é muito, muito, muito menor, tanto que você pergunta para eles quais são seus 10 problemas, esses que não aparecem, aqui aparece, é a questão da criminalidade no campo, assalto a fazendas, né, quadrilhas estruturadas, roubo de defensivos, que são produtos caros, e usando técnicas de guerrilha mesmo, uma coisa avançada, né? Então, esse é um dos problemas graves que nós temos aqui, que, na minha opinião, você não resolve com a violência, você resolve com a inteligência. Ou seja, nós temos todos esses dados hoje, satélite monitorando, foi roubado, vai descobrir depois de 3 ou 4 dias, entendeu? Porque tem as imagens lá e a polícia chega depois e fala, olha, você participou de tal roubo que teve. E aí, quando isso se disseminar, o cara vai falar, pô, eu não posso mais roubar, porque tem um Big Brother aí, vai me pegar. Então, eu acho que eu confio muito na melhoria da segurança pelo aumento do risco de ser pego, né, e de ser punido, muito mais do que você fazer defesa armada e esse tipo de coisa. Então, eu acho que a segurança no Brasil deveria evoluir para adotar todo o pacote tecnológico que você tem à disposição das fazendas. Por que não? Se você está monitorando o celular das pessoas agora para ver o índice de movimentação na cidade, que hora que foi o roubo lá? Foi às 11. Pega o celular, para onde foi? E chega lá e resolve. Então, eu acho que nós temos que evoluir muito na questão da segurança, usando a tecnologia e não a violência. E isso vai aumentar o risco e vai diminuir a propensão às pessoas a cometerem esse crime, porque vão ser pegas, né? Muito bom. Falando em tecnologia, e também, mais uma vez, relacionando os Estados Unidos com o Brasil, uma coisa me intriga ainda aqui. A gente vê que nós temos insolação, nós temos 3 safras por ano em muitos lugares, 2,5 é bastante comum hoje em dia, mas nós ainda temos, na minha opinião, pouca irrigação. O estado de Nebraska, dizem, tem mais ou menos a mesma quantidade de irrigação que o Brasil inteiro, ou até um pouco mais. O estado de Nebraska, um dos 50 estados americanos. E o mais incrível, a pluviosidade anual lá no Nebraska é igual à do Ceará. Quer dizer, um estado que não tem muitas chuvas, consegue encontrar água para fazer irrigação numa dimensão equivalente do Brasil inteiro. A gente que, todos dizem, tem o maior aquífero do mundo aqui embaixo, não tem mais irrigação. Por quê? Não é o caminho certo para o futuro? O que acontece, Marcos?
A pergunta é ótima. É, sem dúvida nenhuma, um caminho importante e feito com sustentabilidade. Eu acho que você tem que monitorar todos os volumes de água, isso hoje também é fácil de ser feito, e cedendo de acordo com a capacidade para que você não tenha problemas em áreas sensíveis, urbanas e outros. Mas o Brasil tem um volume muito grande de água que ele joga para o mar. E dá para você tentar, via mecanismos e obras de grande porte, aproveitar parte disso, principalmente como já está sendo feito no Rio São Francisco, que é um rio que tem problemas, então o monitoramento tem que ser feito muito de perto, mas a irrigação, ela é eficiência pura, porque você permite, inclusive, uma menor pressão por novas áreas, que a área atual vai produzir mais, é crescimento vertical, né? Ela vai entregar mais, então diminui a pressão para aumentar novas áreas, não que isso seja um problema no Brasil, porque tem bastante área para ser conquistada sem derrubar uma árvore sequer, usando as pastagens que estão, de certa maneira, ociosas no Brasil, né? Mesmo por causa do grande avanço tecnológico da pecuária, nós estamos liberando áreas que a agricultura vem conquistando, né? A gente está crescendo praticamente 1.500.000 hectares por ano, que é uma coisa sensacional, né? Quando você fala isso fora do Brasil, até assusta aí as pessoas. Mas a irrigação é um caminho. Hoje você tem técnicas extremamente avançadas que ficam monitorando a umidade do solo, quer dizer, é gota no necessário, não tem mais aquela coisa de desperdiçar, de jogar. Hoje é extremamente eficiente, desde o modelo mais moderno, que é aquela localizada, né, que joga exatamente na raiz para não perder por evaporação, a planta pega direto, até hoje você medir exatamente onde precisa para que você jogue a água só ali. Então, eu acho que com sustentabilidade, manutenção desse recurso protegido para a sociedade, tem condições de fazer grande expansão de irrigação no Brasil. Pois é, eu estou vendo você falar e me lembrando, alguns anos atrás eu pousei à noite numa pequena cidade de Redmond, no Oregon, que é um estado sequíssimo, né? E fui dormir, de manhã eu acordei com barulho de rio, falei, engraçado, eu já tive aqui outras vezes, eu não lembrava de rio. Fui lá tomar café e vi passando o rio do lado do hotel, fui perguntar para a moça, que rio é esse? Falou, não, isso é canal de irrigação. Sempre nessa época, naquela época que eu não tinha ido ainda, ele funciona, quer dizer, bastante volume. A gente vê pouco isso aqui no Brasil, né? E poderia fazer com muito aproveitamento, sem dúvida alguma, né? Agora, uma pergunta muito boa, especialmente para quem é das cidades e olha mais à distância o que acontece no agro. Como a Gisele está perguntando aqui, se ainda existe trabalho escravo no Brasil. Eu já tive com vontade de responder na sua frente, Marcos, porque eu acho que o Brasil, dentre os países em desenvolvimento, é talvez o melhor estruturado de todos na parte trabalhista, mas deixo para você falar. Gisele, obrigado pela tua pergunta, e é na linha do que o Diogo falou. O Brasil, provavelmente, entre os grandes produtores do agro, é o que tem a questão trabalhista mais rigorosa. Você agora deve ter visto escândalos que aconteceram nos frigoríficos do nosso principal concorrente, inclusive em unidades industriais de países desenvolvidos da Europa, porque com a pandemia chamou a atenção da sociedade para a condição de trabalho dentro das agroindústrias deles, e não é nada boa. Teve lugar nos Estados Unidos que a pessoa precisava comprar a máscara, o funcionário precisava comprar a máscara para usar dentro da propriedade. Está cheio disso em relatos da imprensa, descobriram, e para nós é importante, porque vai ter que levantar a régua trabalhista lá também. Tá? Então, esse é um ponto. Em termos de aparato de legislação, e em termos do que eu vi nos últimos 20 anos, isso hoje é fator diferencial para as empresas, o jeito com a qual, quando eu falo empresa, estou falando de fazenda também, tá? Cheio de sites para você visitar aí e ver o que eles estão falando em termos de ação, não só para o seu trabalhador, como para as famílias também. Então, isso evoluiu muito. Agora, que escapa da legislação, que escapa do controle, com certeza você tem caso. Mas se eu dizer para você que isso aí é 1% e que deve ser combatido, sem dúvida nenhuma. Agora, não posso dizer para você que não há nenhum caso no Brasil, aí você vai lá e descobre uma fazenda num lugar que não tem o setor de Ministério Público, não tem ninguém por perto, e que você encontra lá uma pessoa em condições degradantes.
né? Isso aí é impossível te dizer para você te dizer que não acontece, mas na grande maioria o Brasil nessa área tem a ensinar para os outros países, nessa área e na área ambiental também, depois nós podemos falar disso, mas eu queria te deixar tranquila. A resposta direta é sim, tem caso? Eu apostaria que tem, mas isso é tão pequenininho perto do tamanho do que é o negócio hoje e do nosso padrão, mas não tem como saber lá no interior de um determinado lugar, longe de uma cidade, se o cara não tem lá um funcionário que está sendo mantido em condições que não seriam as adequadas do que a lei exige, né? Uhum, tá. Muito bom, eu acho que é isso mesmo. E aí são propriedades ou áreas que praticamente não participam do agronegócio mesmo, né? São coisas pontuais também no sentido de participação da economia, né? Que isso a gente vê dentro dos ribeirinhos da Amazônia tem muitas coisas que também estão longe de ser aquilo que a gente gostaria, mas isso não é o grande do agronegócio mesmo. Essa já é um tanto mais difícil, que o Fernando quer saber como proteger a indústria de alimentos local com essa falta de controle da desvalorização do real versus o dólar, onde não consegue manter uma boa previsão de custo da matéria-prima. Eu não sei se em algum lugar do mundo se consegue controlar a valorização da moeda com relação ao dólar com muita eficiência, mas você acha que é possível adotar alguma política para reduzir esse problema, Marcos? Ô, Fernando, vamos lá, você tem políticas públicas e políticas privadas, né? Agora nós estamos vivenciando um período muito difícil, principalmente, provavelmente você deve ser produtor de proteína animal, né, e está sofrendo com o preço da ração extremamente caro, pelo milho a R$ 45 a saca e a soja a R$ 100, quer dizer, acho que começou o ano de 2020, ninguém imaginava que esse preço ia acontecer, a nossa moeda foi uma das que mais teve valorização, ela vai valorizar, na minha opinião, outra vez, tá? Mas é uma preocupação grande que, de um lado, ela ajuda, porque está escoando, veja só que interessante que é o agro, né? Eu vou aproveitar a tua pergunta para comentar. No geral, a grande maioria das empresas do agro são ganhadoras de um real desvalorizado, porque elas são vendedoras para o mercado externo, portanto, o produto que você está vendendo, que custa $1.000, né? A R$ 4 você receberia R$ 4.000, a 5,30 você vai receber R$ 5.300. Né? Então, esse ponto ajuda. Todo mundo que é exportador ganha com isso. Quem também tem produção de alimentos no Brasil para o mercado interno ganha também, porque, por exemplo, a manteiga francesa fica muito mais cara para entrar no mercado brasileiro, você fica com um pouco mais de oxigênio. Mas quem, por outro lado, tem grande parte do teu custo atrelado ao dólar, ele perde margem, como é provavelmente o pessoal agora da suinocultura, de frango, que mesmo tendo câmbio melhor para exportar, não é tudo que é exportado, tem uma parte que fica no mercado interno, né? Então, eu acho o seguinte, o governo tem mecanismos para intervir no câmbio, e está intervindo, né? Venda de moeda para tentar controlar, interviu em alguns momentos, e a empresa privada também tem mecanismos de fazer a proteção, ou comprando antecipadamente, ou travando, né, o câmbio para poder ter acesso a esse insumo, mas é um desconforto, eu concordo com você, porque uma parte importante do que a gente usa é importado, fertilizantes, defensivos, né, e também tem o preço em reais balizado com o dólar, como é o caso dos grãos para ração aqui agora. Mas eu diria para você que vai passar esse problema, porque na minha leitura o real a esse preço está muito desvalorizado. O pessoal costuma brincar e eu nunca deixo de dar o meu número, né? Eu acho que em dezembro desse ano vai estar uns 4,60. Então já alivia um pouco, mas, mais uma vez, você tem... Eu sou contra o governo fixar câmbio, eu acho que isso já passamos no passado, não deu muito certo, mas ele tem mecanismo, sim, e deve estar esperando alguma coisa, né, para deixar essa exportação fluir, que está contribuindo muito com o Brasil agora, e acho que, naturalmente, como eu falei para você, como eu acredito em muito investimento aqui no Brasil, porque está sobrando dinheiro no mundo agora com essas injeções dos bancos centrais, taxa de juros, a turma vai para o investimento, e eu acho que o real valoriza um pouco mais. Tá, o pessoal vem para o investimento em infraestrutura, possivelmente, né?
E agora vamos num assunto que dá muita polêmica e vamos tentar discutir ele sem politização, sem ideologia, com o máximo de fato possível. Você comentou, Marcos, que a gente está crescendo, nossa agricultura cresce um pouco mais de 1 milhão de hectares por ano. E até onde eu entendo que ela cresce principalmente em cima da área da pecuária. E não é que a pecuária esteja diminuindo. Aquela coisa de pastagem extensiva, que cada boi precisava de uma área muito grande para se alimentar, está se reduzindo pela tecnologia e a agricultura ocupando mais área. Principalmente isso, muito mais do que expansão de novas áreas. Você me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que é principalmente isso. A gente praticamente não aumentou a área plantada no Brasil a área ocupada pela agropecuária no Brasil nos últimos anos, e tem uma tendência de que não precise aumentar muito também, né? Mas tem uma briga muito forte de que a agricultura é inimiga do meio ambiente. Eu que vivo da área, não acredito nisso, mas eu quero que você fale com mais propriedade e tentando evitar aquela coisa. Por que quando muda um governo, de repente parece que a agricultura ficou mais vilã ainda e essa briga se acirra? Como é que a gente faz para esclarecer as pessoas sobre a realidade disso? Essa pergunta é sensacional. Vamos lá, então. Primeiro, a questão tem conjuntural e tem estrutural. O que é estrutural? O Brasil, nessa área, ele é um exemplo para o mundo. Por que ele é um exemplo para o mundo? Porque ele tem 2/3 do seu território completamente preservado. Não há outro país com esse índice entre os produtores de alimentos. Você pode ter Noruega, às vezes um país pequeno, mas entre a turma grande, não há outro país com 2/3 de área preservada. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil tem proporcionalmente o maior programa de biocombustíveis, combustíveis renováveis do mundo. Não é o maior, porque os Estados Unidos é maior que a gente, mas eles consomem muito mais, então proporcionalmente a gente ganha, tá? Então, um ponto dentro desse tópico é que São Paulo, por incrível que possa parecer, São Paulo é a megalópole mundial com a matriz de combustível mais limpa, e a gente não explora isso. Depois eu volto a esse ponto. Terceiro aspecto, o Brasil tem, da sua matriz de energia como um todo, energia usada pelo país, 45% vem de fontes renováveis. Se você pegar a média do mundo, é ao redor de 14%, 15%, e a OCDE é 10%. Então, imagina para a França, para uma Alemanha, chegar no estágio do Brasil de ter 45% da sua energia vinda de fontes renováveis, né? Nós temos também o Código Florestal, provavelmente mais rigoroso do mundo. E o que significa esse código? Que um produtor aqui em São Paulo tem que preservar 20% da área dele. 20% ele tem que devolver para aquela vegetação original que tinha, ou compensar comprando essa vegetação no bioma onde ele está instalado. Aí você vai para o Cerrado, é 35%, e na Amazônia, 80%. Ou seja, se tem uma fazenda lá na região da Amazônia, você só pode usar 20% dela. Então, esse é o quadro geral que nós temos, que permite dizer que o Brasil, na área ambiental, ele tem que ensinar ao mundo, né? Porque para eles chegarem no estágio onde o Brasil está, nós não vamos ver em vida isso. Não vamos ver em vida. Agora, nós temos um problema. Qual que é o problema? Nós temos uma taxa de destruição da floresta amazônica que não precisaria existir. Ela pode existir? Pode. Por que ela pode? Porque está na lei. Quem tem uma fazenda lá pode suprimir 20% da área e usar. Está dentro da lei. Então, pode ter desmatamento legal na Amazônia, com licença, com toda a questão que funciona via governo. O problema nosso é o ilegal. E é um problema que a gente não está conseguindo controlar. Tanto que hoje a manchete do estado de São Paulo é que o mês de junho foi, nos últimos 5 anos, foi o maior. Então, isso eu também fico preocupado, porque o Exército está lá, está fazendo o trabalho, porque chamou atenção desde o ano passado, quando vocês lembram, né, que teve aquela campanha em agosto, Amazon is on Fire, né, que foi aquele exagero que estava queimando a floresta inteira. Desde então, está se chamando a atenção, e nós não estamos conseguindo. Esse é fato, porque se está lá o Exército e a gente não está conseguindo, nós vamos precisar pensar em outros mecanismos, usando tecnologia, enfim.
tem muita gente muito mais entendida do que eu para dizer exatamente como é que separa esse problema que está lá. Isso pega muito mal para a gente. Então, veja você, estruturalmente, todo aquele pacote que eu falei, que nenhum país na nossa vida vai conseguir chegar no estágio que o Brasil está, Diogo, vai para o lixo por causa da queimada, por causa da destruição da floresta amazônica. Então, nós precisamos parar isso urgente, trazer a Amazônia, que hoje pesa negativamente, para o lado positivo da agricultura brasileira, e porque são bilhões. Eu estava até conversando com um grupo de pesquisa, e eu não teria dúvida hoje em entrar no negócio do mercado verde, do pagamento por serviços ambientais, que tem bilhões nessa mesa. Vocês vão ver só, é só parar o negócio do coronavírus e a economia mundial se recuperar. Esse ano é um ano que, para o meio ambiente, é um ano complicado, porque está todo mundo tentando se salvar, né? Mas o ano que vem volta com uma violência brutal a questão de recursos para a área ambiental. Então, o Brasil tem que receber esses recursos. Eu defendo a ideia que São Paulo tem que ser a capital mundial do carbono. Essas transações têm que se dar na Bolsa de São Paulo, porque não tem outra cidade no mundo mais apta para sediar a questão do carbono. Então, eu vejo aí o seguinte, nós temos uma verruga que está... Todo mundo que vai olhar para uma pessoa bonita, ela olha, puta, essa verruga aí. Então, precisa resolver isso e não deixar esse ponto ficar negativo aí para nós. Nós temos bilhões para conquistar. E agricultura e ambiente são irmãos gêmeos na conquista de Brasil fornecedor mundial sustentável de alimentos. Quer dizer, a comida verde que chegou para mim, isso aí é uma dádiva, né? E só o Brasil vai conseguir fazer isso. Agora, Marcos, insistindo ainda nesse assunto do desmatamento, uma vez que a agricultura não está expandindo muito, aumentando muito suas áreas, eu tenho dito também, com muita insistência, que para quem já andou pela Amazônia, vai entender o que eu estou dizendo, floresta tropical não pega fogo nem jogando gasolina. Aquilo tem um grau de umidade, a floresta nativa, natural, o grau de umidade que tem ali, o sombreamento é o tempo inteiro, o chão é sempre úmido. Eu que uso óculos, é uma coisa infernal, porque ele vive embaçado, sabe? É muito grande a umidade. Por isso que a gente chega lá cheio de roupa, preocupado com o mosquito. Quanto mais roupa a gente tem, mais melado a gente fica, porque a roupa se molha, parece que de fora para dentro, não é nem o suor da gente, é a umidade que vai entrando na roupa. Então eu digo, aquilo não pega fogo fácil. Além do que, ali tem madeira de muito valor. Fico pensando, quem seria o louco para pôr fogo numa floresta cuja madeira vale bastante? O que eu entendo é que o que mais acontece é o desmatamento ilegal para comércio de madeira. Atrás dele sobra uma quiçaça. Quiçaça é aquela terra que não tem muito valor, porque a madeira boa saiu, aí aquela área começou a tomar sol, perdeu umidade e vem um local e acaba queimando aquilo para fazer uma roça de milho, coisa assim. Quer dizer, uma coisa muito mais primária a queimada propriamente. Porque qual é a razão de queimar uma floresta tão valiosa? O que talvez fosse muito importante era trabalhar o combate ao comércio da madeira, porque aí, não tendo aonde vender, não tem muita razão para extrair. Né? Tem sentido? Total. Você tem que usar a tecnologia. Primeiro, eu acho que a solução ali seria a identificação adequada de qual é o problema. Então, eu acho que em administração, e é a minha área de trabalho, se você partir do problema mal identificado, a solução provavelmente não vai resolver. Então, você teria que fazer uma avaliação que os especialistas já fizeram e vai direto falando, o problema é aqui, né? Mas porque o problema é esse, não. O que causou isso? O que causou isso? Você vai indo para trás e acha a raiz do problema e resolve. Então, provavelmente, asfixiando as cadeias produtivas ilegais, pela via da demanda, pegando, não vai mais ter necessidade de oferta, porque não tem quem compra, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, trabalhar com inteligência, fluxo financeiro, digital, e vai, encontra e pune. Esse acho que é o ponto, mais até do que exército,
Volto ao exemplo da Cecília, né, que tinha perguntado. Isso. A mesma solução. A solução é digital. Você vai, olha, daqui um mês eu vou ser pego. Então, eu não vou mais comprar, porque vão me pegar. Entendeu? Eu acho que é mais por aí, porque é um patrimônio que é mantido. O Brasil tem bilhões, e você pode explorar, né? Eu não sou contrário à exploração comercial da Amazônia, biodiversidade, né? Você pode ter usina de etanol de milho lá, porque aquelas populações precisam de combustível também. Agora, de maneira sustentável, dá para fazer as duas coisas. Então, principalmente pegar essa ilegalidade primeiro, e assim, Diogo, eu também acho que hoje nós estamos tendo muita pressão. Tivemos no ano passado, né, e agora voltaram com tudo. Fundos internacionais, empresas que começam a sinalizar um possível boicote, mesmo para quem não tem nada a ver, porque isso é o ambientalismo indireto, né? Eles chegam, por exemplo, em cima da laranja, que está aqui em São Paulo, que está a 2.500 quilômetros da Amazônia, e tem 400 mil hectares só de área e 180 mil de preservação. Eles pressionam a laranja porque eles querem que a laranja vai lá também tentar ajudar a resolver o problema. Isso aí, de certa maneira, tem dado resultado. Eles têm sido eficientes nessas ameaças colocadas aí para as empresas brasileiras. Mas eu acho que com alta tecnologia, com pagamento pela preservação, nós temos bilhões aí. Não é possível a gente não conseguir reverter isso do negativo para o positivo e sair em alta velocidade para conquistar esses bilhões, né? Bom, pensando nisso tudo, é só notícia positiva, na realidade, dentro do que é. Como você falou, nós estamos num ano de salvar a vida, num ano mais difícil, mas a perspectiva parece que ela é muito boa mesmo, e parece que não tem uma concorrência direta que a gente vai enfrentar aqui, né? Estamos chegando no final, prometi que eu estava 40 minutos do seu tempo, já passamos disso. Eu queria que se você fizesse uma consideração final e principalmente colocasse algum assunto que eu não trouxe, que você julga importante esclarecer, definir, e, enfim, a palavra é sua. Bom, Diogo, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo aí estão vendo os resultados, né, que ficaram para esse ano do agro. Começamos aí a pandemia e eu confesso que tive muito medo. Falei, putz, vai ter supermercado vazio, vai ter saque. No dia que teve e a gente viu que isso era oportunista, né? Surgiu a notícia que o Porto de Santos poderia entrar em greve. Eu falei, não, isso aqui vai virar o caos. O que acontece? O Brasil teve abastecimento, tá? Quem não tem comida não é problema da agricultura, é problema de falta de renda. Esse é outro problema, porque se você tiver renda, você compra. Aliás, hoje no seu entorno, né? Porque está muito fácil, aplicativos que surgiram para você comprar coisas que estão sendo feitas no teu entorno, agricultura periurbana, um monte de ideias bonitas de sustentabilidade econômica e humana apareceram aí nessa história. Mas, no geral, num momento que o Brasil está doente, nós temos a maior safra da história, 251 milhões de toneladas de grãos, a maior renda do campo da história, né? Hoje tem a expectativa do Ministério da Agricultura. Provavelmente esse ano o campo vai gerar 720 bilhões de reais. O que significa isso? Preço versus os produtos gerados. Não é lucro, tá? Isso é renda. Você tem todos os custos aí que cresceram também, mas isso aí é renda. Então, o agro está bem. Não vou dizer que todos os produtores estão bem, porque tem gente endividada, tem um monte de coisa. Então, isso aí dá 2 bilhões de reais por dia. E aí vai ter o Quirinópolis, que eu falei, vai ter um monte de coisa aí acontecendo. Exportação. Provavelmente esse ano passa de 100 bilhões de reais o que nós vamos vender de comida brasileira, produtos do campo brasileiro para o mundo. Então, se fizer a conta em reais, dá quase 1 bilhão e 500 milhões de reais por dia, o que está entrando nos portos e ajudando o país a se manter. Então, assim, são números que merecem todo o nosso respeito, isso feito com réguas cada vez mais elevadas de sanidade, de bem-estar animal, de bem-estar humano, né, como já falamos aqui, dos empregados, de bem-estar ambiental, porque as reservas, os trabalhos que as usinas de cana estão fazendo de restauração de matas é maravilhoso. Então, nós não podemos também, a questão da Amazônia, deixar contaminar todo o bonito trabalho ambiental que tem sido feito.
e priorizar essa área, porque, como eu disse aqui anteriormente, sem deixar as outras áreas, mas se há um espaço na sociedade mundial para o Brasil ocupar, é fornecedor de comida. Então, caiu a ficha, eu acho que na sociedade brasileira, que essa é a nossa vocação, principalmente agora, com essa pandemia, com o tanto que o mundo está vindo buscar aqui do Brasil para resolver o problema deles, né? Uhum. E acho que temos muito para crescer, e principalmente lembrar uma coisa importante, né? A gente quer mais saúde? Quer. Agora ficou provada a importância do SUS. Tem que melhorar o SUS muito, para todo mundo ter acesso. Você quer mais educação? Quer. Você quer mais infraestrutura? Quer. Tudo isso aí é gasto. Você precisa ter geração de renda para poder gastar. Quem gera renda é o agro. Quem enche o bolso é o agro, né? Quem traz o caixa é o agro. Então, nós temos que preservar o caixa, porque senão você não tem renda para fazer despesa, melhorar a educação, melhorar a saúde, infraestrutura, segurança, tá? Então, essa é muitas vezes uma visão muito curta que as pessoas têm. Fica criticando, fala, bom, então como é que você vai viver sem o gerador do caixa? Então, é isso. É o gerador do caixa do Brasil. Nós temos como invadir o mundo com uma comida a mais sustentável do planeta, e é esse o caminho que está escrito nas estrelas para o Brasil conquistar. É pênalti sem goleiro, só não pode dar chutão. Uhum. E olha, queria ressaltar, dentro disso que você falou, que para mim é de muito otimismo mesmo, pensar no ano da pandemia, no ano de toda essa dificuldade, toda essa crise, a gente tanto está falando de crise, o agronegócio crescendo como está crescendo e segurando as pontas do Brasil. Isso é fascinante. E também uma outra coisa que você comentou, Marcos, a gente está criticando bastante. Eu e muita gente pensamos também no início de março que isso aqui poderia virar um caos. Está tudo bem? Não. Temos problemas? Sem dúvida alguma. Problemas no SUS, como você falou, problemas em diversos lugares. Tivemos alguns problemas pontuais, bastante sérios, mas de uma maneira geral, nós estamos passando, como país, nós estamos passando bem. E não quero entrar naquela discussão, não, mas o governador, não, mas o presidente. Vamos pensar na nós como Brasil. A saturação dos hospitais não foi tão grave como se imaginava. Ela no estado de São Paulo, ela tem sido mais pontual ainda. Na grande São Paulo já está com certo alívio, talvez volte, pode ser, mas está com certo alívio. A gente está enfrentando as crises de invasões aos supermercados, de saques, nada disso que se previa aconteceu. Quer dizer, nós não estamos tendo nenhum problema mais sério dentro do que é a seriedade dessa crise. Eu acho que tem a chance da gente sair disso muito bem mesmo. Fico muito contente, muito satisfeito. Mas eu vou tomar um pouquinho mais do seu tempo, porque eu preciso perguntar uma coisa que é essa bem do coração mesmo. E o café, que carregou o Brasil por muito tempo, naquele tempo era um pouco ruim dizer, porque a gente vive de uma monocultura mesmo. O café no Brasil ainda é o maior exportador de café do mundo. O café vai perder protagonismo no meio desse agro ou ele pode crescer mais ainda? Eu sou suspeito porque eu adoro, né? Então, eu tenho 2 pezinhos aqui em casa de artesanais, né? E assim, o que é o café? O protagonismo mundial é do Brasil, né? Agora, o café não tem protagonismo no agro brasileiro. Talvez seja forte falar isso. Se eu comparar o tamanho do café com o tamanho da soja, com as carnes, e quanto a soja vai crescer as carnes, o café realmente ele tinha 50%, 60% do que era o Brasil, né, e hoje ele deve estar aí com talvez uns 4%, 5%, né? Mas no mundo, o principal, vai continuar sendo, é um produto soberano, é um produto que, na minha leitura, diferentemente do suco de laranja, né, que você tem suco de outras frutas, você tem outras bebidas, o café, ele não tem muito concorrente, né, ele é soberano naquela entrega, ele é um entregador, ele é um estimulante, na verdade, né, um estimulante social, isso é uma coisa muito bacana. A droga do bem. A droga do bem, você tem a maior cooperativa do mundo, que é um modelo social maravilhoso, vou citar só uma, mas nessa eu chamo a atenção de todas as demais, que é a Cochupé. Outro dia eu estava participando de um debate, Diogo, o pessoal falou, a agricultura é só gente grande e tal. 50% dos produtos do agro brasileiro passam por cooperativas, metade. E a Cochupé, que é a maior do mundo, tem 13 mil donos, 13 mil famílias. Então, nós temos empreendedores, temos tecnologia, temos governança e estamos cada vez mais despertando para o marketing do café,
lógico que já tem marketing do café no Brasil há 30 anos, mas cada vez mais a valorização da origem, né? O cara vai pegar o telefone dele e vai olhar a embalagem do café nos Estados Unidos, vai ver o filme do produtor, a ligação direta, e isso aí tudo para o café brasileiro, um processo maior de industrialização aqui, eu acho que tem uma chance muito grande. É um produto que eu vou falar assim, não me preocupa, porque ele vai seguir tranquilo, aí não vai precisar de muita atenção especial não, porque tem um futuro muito bom. Então, continue acreditando, plante café, faça a gestão por metro quadrado, por pé, bonitinha, com tecnologia, que você tem chances boas aí. Interessante, você falou uma coisa, até fazendo uma analogia, o café representa aproximadamente 4, 5% do agronegócio, né? E representava mais, porque a gente só tinha café antes. Quando eu comecei a avançar da agricultura para também torrar o nosso próprio café com mais qualidade, fornecer com marca para os restaurantes, na década de 90, muitos restaurantes forneciam café de graça, o café não tinha valor, tanto que ele era uma cortesia, né? E hoje, o café tem representado de 4 a 5% do faturamento dos restaurantes. É sinal de que ele está talvez muito bem acomodado, porque, logicamente, o prato principal tem que ter um valor maior, até o volume é maior do que o café, né? Então está fazendo sentido entre o que tem de soja, o que tem de carne, o que tem de arroz, o que tem de feijão, o que tem de todas as coisas, e o café representando seus 4, 5% mais ou menos do negócio. Muito bom, muitíssimo obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês que ouviram a gente. É sempre um prazer enorme ouvir o professor Marcos Fava Neves, que sempre traz notícias realistas sobre o que está acontecendo no agronegócio e na vida da gente. E eu saio mais convencido ainda que o agro vai ser uma das molas propulsoras do novo crescimento do Brasil. Muito obrigado a todos, um grande abraço.